Planejar para executar. Eu amei esse tema. E como eu falei para vocês, muitas pessoas elas têm dificuldade mais em planejar do que executar. Eu já acho executar mais difícil que planejar. Então, cada um tem uma realidade, né? E como eu estava falando, planejar significa elaborar um plano, projetar, organizar um roteiro, programar algo que está por vir, algo que você ainda vai fazer, né? E executar significa realizar, efetuar, fazer, né? Cumprir. Grava essa palavra, cumprir. Né? Então, nós temos aqui elaborar um plano e cumprir esse plano que você elaborou. Não é só elaborar, né? Você precisa elaborar, mas cumprir tudo aquilo que você planejou. Ou pelo menos 80% daquilo que você planejou. O que você não pode fazer é elaborar um plano de 1 ano e você não fazer nada, ou quase nada, né? Por obstáculos, talvez, que venham a surgir pelo caminho. Porque acontece. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas a gente tem que estar preparado, né? Buscar em Deus para ter sempre um plano B, um plano C, um plano D e por aí vai. Porque a obra não para, o ministério ele continua. Amém? E como que a gente começa esse planejamento? A gente começa orando. A oração é o começo de tudo. A gente não tem como, né, fazer nada no ministério, nenhum ministério, gente. Até mesmo, né, na nossa vida, sem oração. Então você precisa buscar em Deus a direção para esse planejamento. E se atente, né, nessa oração e esteja atento à voz de Deus, à direção que Deus vai te dar, porque Deus ele direciona a gente. Né? Só que muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus, quer fazer a tua vontade. E não é assim que funciona, porque o ministério é do Senhor, o ministério não é do homem. Né? Então a gente precisa começar com a oração. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Então, recapitulando para quem está chegando agora, o primeiro passo seria a gente começar orando, é isso? Orando. Ah, então tá bom. Tá? Então você começa orando. Ó, para você ver como que eu sou uma pessoa organizada, olha aqui, ó, tudo que eu tenho para falar para vocês. Olha aqui. Isso é planejamento. Eu não faço nada sem planejamento. E antes de eu escrever tudo isso aqui, eu orei. E pedi ao Senhor a direção de como, do que eu poderia falar para vocês, como eu poderia ajudar a vocês. Então, da mesma forma, é você com o seu ministério. Seja ele com crianças ou qualquer outro ministério, tá? Então, em primeiro lugar, comece orando. E para haver um planejamento, você precisa ter um ministério com uma missão e um objetivo. Qual é o objetivo do seu ministério com crianças? Qual é a missão do seu ministério com crianças? Isso precisa estar muito claro na sua mente. E esse objetivo e essa missão, Deus te coloca no teu coração. Por isso é importante você orar. De modo geral, inicialmente, né, no Ministério com Crianças, que está começando agora, por exemplo, ou que já existe, mas nunca teve um planejamento, o objetivo desse planejamento, o foco desse planejamento deve ser o evangelismo. Porque a emergência do Ministério com Crianças é ganhar crianças para Jesus, é evangelizar as crianças. Né? Então, se você já tem um ministério onde já há um trabalho evangelístico, né, de várias formas, mas nunca teve assim, um planejamento, não tem problema. Você pode começar um planejamento. Todo líder de ministério com crianças precisa ser um líder organizado e que tenha um planejamento. Anota isso, gente. Vai anotando tudo aí. Líder, se você está assistindo aqui, você é líder e você nunca fez um planejamento, não continue a persistir nesse erro. Muda hoje. Existem ferramentas para te ajudar nisso. Eu me coloco à disposição para te ajudar no privado, se você precisar. Mas a gente não pode continuar na liderança de um ministério sem ter um planejamento de pelo menos 1 ano. Não façam planejamentos de 2 meses, de 3 meses.
de 4 meses, de 6 meses. Isso é errado. É preciso ter um planejamento anual. Por que anual? Porque você precisa ter um roteiro do que você vai fazer. Ministério com crianças não é só você chegar numa sala, né, e você estar lá com as crianças, né, brincar, né, cantar o que você quiser, contar a história que você quiser. Não, não é isso. Quando você faz um planejamento com antecedência, e quando eu falo antecedência, coloque aí o ano acaba em dezembro, então você precisa ter planejamento de janeiro, lá em outubro já, antes de mudar o ano. Eu tenho o hábito de em novembro estar com tudo pronto. Então, em outubro você já começa a pensar, a anotar. Em novembro você já começa a esboçar. Isso, que aí é quando você vai apresentar para o pastor, né? Exatamente, exatamente. Então, você precisa orar, ter uma missão, um objetivo. Em seguida, você vai se organizar. Líder é organizado. A pessoa que lidera um ministério, mas não tem organização com a sua vida pessoal, ela não vai conseguir organizar o ministério. Tudo começa por você, com você. Então, você precisa, né? Eu não sei se teve alguma palestra aqui falando sobre isso, mas eu acredito que sim, sobre a vida, né, do líder, as emoções do líder e tudo mais. Sim. Porque o líder, ele teve, né? Que eu vi ontem isso. O líder, ele precisa ter uma gestão das suas emoções, da sua vida pessoal, financeira, familiar, tudo isso. E principalmente espiritual, né? Para que ele possa conduzir o ministério, liderar o ministério, principalmente, em primeiro lugar, sendo um obreiro aprovado por Deus. E para isso, ele precisa ser um líder organizado. Imagina uma pessoa que lidera um ministério, mas está com a vida assim, ó. Ela, sem querer, né, ela vai fazer no ministério dela a mesma coisa que ela faz com a vida dela. Ela vai trazer toda a desorganização dela, né? Exatamente. E com isso, ela pode até planejar, mas ela não é aquela pessoa que consegue executar até o fim, porque ela não tem organização. Então, a organização, ela caminha junto com o planejamento. Não tem como a gente separar isso, tá? Uma coisa anda junto com a outra. Então, você precisa se organizar e começar a organizar as suas ideias. Esse é o terceiro ponto. Como que você organiza as suas ideias? Comece a anotar tudo aquilo que você pensa em fazer, as ideias que você tem, os projetos, os cultos, os eventos internos e externos, as EBFs, né? O ensino da EBD, se fizer parte do Ministério Infantil, porque tem igreja que é separado. Então, tudo isso precisa ser anotado. Se você está, de repente, cuidando da sua casa, teve uma ideia, anota. Vai lá no seu caderninho e anota. Porque essas informações, né, tudo isso que você está anotando, na hora que você vai montar o seu planejamento, vai fazer diferença. Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não anota na hora, depois a gente esquece. Aí fala assim, putz, pensei naquilo, mas não coloquei no planejamento, agora já foi, fica para o ano que vem. Aí Né? perde, né? A gente se perde. Quarto ponto, como eu já falei aqui, crie um planejamento com antecedência. E esse planejamento, você também precisa anotar, antes de você esboçar, quais são os objetivos que você pretende alcançar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, nessas ideias que você colocou no papel, tudo aquilo que você quer fazer, por exemplo, o que seria a curto prazo? A curto prazo seria alcançar as crianças para Cristo, porque isso é urgente. Então, eu preciso fazer isso logo. E para eu alcançar esse objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um planejamento evangelístico. O que seria um planejamento a médio prazo? Uma EBF, por exemplo. Que você vai ter aí uns 6 meses para organizar, né, essa EBF. E o que seria a longo prazo?
tudo aquilo que você, no momento, não tem condições de fazer, condições financeiras. Às vezes você não tem ainda um espaço, né, para dividir por faixa etária, então isso é algo a longo prazo, porque demanda obra, né, não demanda só do Ministério Infantil. A questão também, por exemplo, de algum projeto social, né, envolvendo ali o Ministério Infantil e a igreja. Então, tudo que não é urgente, né, ou que você não consegue fazer agora, se torna um planejamento a longo prazo. Tá? Então, por isso que é muito importante você saber qual é o objetivo do seu ministério. Se você não souber o objetivo do seu ministério, o fundamento do seu ministério, a missão do seu ministério, você não vai conseguir planejar, você não consegue começar. Porque tudo que vier para você é lucro. Você está ali anotando, está fazendo. E outra coisa, não imite planejamento de outras igrejas. Sim, cada lugar é uma realidade, né? Cada lugar é uma realidade, cada lugar tem ali o seu espaço, né, os seus recursos, aquela quantidade de obreiros que talvez na sua não vai ter. Sim, então, não... É legal até a gente falar que imitar e se inspirar é bem diferente, né? Exatamente. Exatamente. Então, você pode se inspirar, mas não imitar. E busca sempre, quando você tem o objetivo e a missão, né, do seu ministério em mente, procura olhar para as crianças do seu ministério e veja qual é a necessidade delas naquele momento. Né? Lembrando que a primeira necessidade das crianças é a salvação. Então, o objetivo e a missão do ministério é evangelizar, discipular, pastorear. Então, dentro dessa visão, né, desse objetivo, você vai montar o seu planejamento. Eu já fiz planejamento para a minha igreja de 1 ano todo evangelístico. Por quê? Eu queria alcançar todas as crianças para Jesus. E cada criança tem o seu tempo. Foi necessário fazer 1 ano. Planejamento totalmente. Tudo que eu fazia era evangelístico. Tudo. E foi uma bênção, né? Mas por quê? Porque esse era o meu objetivo. Essa era a visão. A missão do meu ministério é levar crianças a Cristo. Por isso que eu fiz dessa forma. Mas se na sua igreja as crianças já foram alcançadas para Jesus, né, 90%, vamos dizer assim, já foram alcançadas para Jesus, então seu planejamento vai ser mais focado em quem? Discipulado. Entendeu? Em crescimento espiritual. Tá vendo como é que não dá para você comparar planejamentos e nem imitar, copiar? Eu disponibilizei várias vezes no grupo do meu WhatsApp planejamentos que eu já fiz, né? Mas é para que a pessoa possa olhar aquele planejamento e ter uma ideia, ter uma noção. Ela pode até fazer igual, mas se couber a realidade da igreja dela, do ministério naquele momento, tá? Então vamos recapitular. Primeiro, orar. Segundo, ter missão e objetivo. Terceiro, planejar com antecedência e colocar o que é curto, médio e longo prazo. O terceiro é organizar as ideias, né? O quarto é organizar com antecedência. E o quinto é montar de acordo com a realidade do seu ministério. E eu quero ler com vocês Lucas 14, 28 a 30. Lucas 14, de 28 a 30. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E aí eu te trago a reflexão. Será que quando você monta o seu ministério, você monta o planejamento do seu ministério, você pensa em tudo? Você para, né? Antes de montar esse planejamento, você para analisar os recursos que você tem, o espaço que você tem, a equipe que você tem, o objetivo que você tem em relação ao seu ministério. Porque quando um líder começa algo e ele não consegue terminar,
Isso é complicado. Porque as pessoas estão se observando. Né? E a equipe, em primeiro lugar, está se observando. O pastor da sua igreja está se observando. Deus está se observando. Porque o compromisso do líder é primeiro com o Senhor. Né? E depois do compromisso com o Senhor, ele tem que ter o compromisso consigo mesmo, com o seu ministério, a responsabilidade de executar aquilo que ele planejou. Ter responsabilidade e compromisso. Né? Porque as crianças, elas serão muito abençoadas através de um ministério bem planejado. E quando não há planejamento, você afeta até as crianças. Que acabam sendo prejudicadas. Quer ver uma coisa que acontece muito? A igreja, né, o ministério com crianças de uma igreja, quando não tem planejamento, cada domingo a pessoa faz o que ela quer. Então, a liderança fala assim, domingo que vem é você. Qual história eu vou contar? Você que sabe. Qual recurso eu vou usar? Use o que você tem. Esquenta não, se não tiver, usa só a Bíblia. Tem aquelas bíblias, sabe, que tem desenho? Então, você conta e vai mostrando assim, ó. Qual música eu vou cantar? Bota lá no YouTube, é que você sabe. Pergunta pra eles só o que eles querem. Já viu isso? Eu já vi. Já, pior que já. E com isso, quem é prejudicado? Já vi, as crianças. Já fiz. E o ministério, ele não cresce. E eu não falo crescer em quantidade, irmãos, porque para mim não importa a quantidade. Claro que eu louvo ao Senhor quando eu vejo um ministério lotado com crianças, mas Deus sabe todas as coisas. O que eu falo é crescer em maturidade espiritual, né? Exatamente. Crescer em maturidade espiritual, crescer ali espiritualmente. O ministério ele tem que ser forte espiritualmente. Não é forte em quantidade de crianças, porque isso não quer dizer nada. Às vezes a igreja tem 500 crianças, 1000 crianças e 10 são convertidas. Por quê? Porque não há um planejamento evangelístico, não há um planejamento com foco em alcançar vidas. Né? Então, essa questão do planejamento é muito séria, isso não é brincadeira. Né? Porque é a partir do planejamento que todo o ministério caminha, né? E é abençoado. Porque quando você tem um planejamento, você sabe para onde você vai, você sabe aonde você quer chegar. E muitas das vezes, para você chegar lá naquele objetivo, você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, você tem que olhar para Cristo. Porque se você começa a olhar para as adversidades, para os problemas que vão surgindo, você vai parando pelo caminho. Então, se você é um líder que não tem organização e se preocupa com as coisas ao redor, você não vai conseguir executar o seu planejamento. Você vai parar pelo caminho. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente olhe somente para Ele. Amém? Amém. Amém. Então, pense em cada detalhe do seu planejamento. Pense em tudo, tá? Então, você anotou as suas ideias, está organizando lá as suas ideias. Diz com antecedência, lembra aí, lá para outubro, até novembro. Mas outubro é melhor. Anotou lá tudo. E nós estamos num tempo de reclusão, isolados dentro de casa. Então, aproveite esse tempo. Aproveite, eu tenho falado muito isso. Aproveite para estudar, aproveite para você aprender mais, aproveite para você planejar, porque planejamento requer tempo, irmão. Eu nunca montei um planejamento em um dia. Eu levo um mês para montar um planejamento. Não é uma coisa assim, rápida. Por quê? Porque é debaixo de oração. É debaixo da vontade de Deus, não do que eu quero. E vou dizer mais, já aconteceu de eu montar um planejamento. E quando chegou naquele mês, eu vi que a necessidade não era mais aquela, então eu mudei. São as estratégias que Deus nos dá. Mas Deus nos dá por quê? Porque a gente ora. A gente pede em todo tempo a direção de Deus. O líder que age por si só, sem oração, sem buscar a vontade de Deus,
ele está, assim, arrumando um problema sério para a sua vida espiritual. Porque não é assim que funciona. E aí você vai ver o ministério todo bagunçado, desorganizado, por conta dessas coisas, tá? Então, é muito importante a gente se organizar com antecedência as nossas ideias, para que você possa colocar num papel, né? E quando você for planejar, não faça sem autorização do seu pastor, não faça sem conversar com o seu pastor, porque ele é o seu líder espiritual, ele está acima de você e você deve ser um servo, uma serva obediente ao seu pastor. Então, se você planejou fazer uma ABS e o pastor disse não, é não. Se você planejou fazer um acampar dentro e não deu para fazer, não deu para fazer. Se ele disse não, é não. Ele tem as razões dele para dizer não. E você precisa respeitar isso. Eu já vi líderes passarem por cima da autoridade de pastor. Eu já vi líderes montar planejamento, o pastor não aprovar, e depois falar o que está acontecendo aqui. Eu não autorizei isso. Eu já vi líderes montarem planejamento, fazer evento e depois chegar para o pastor com uma nota. Falar assim, gastei isso. E o pastor falar assim, não mandei você gastar nada. E aí? Vento? Então, mas por que isso, né? Falta de sabedoria, falta de obediência, né? O bom líder, grava isso, o bom líder, ele é um bom liderado. Uau. Então, se você quer ser um bom líder, seja um bom liderado. Porque se você não é um bom liderado, aqueles que você lidera também não serão bons liderados com você. Você vai receber de volta, né? Exatamente aquilo que você plantou. Você é o exemplo. Né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós lidamos, né, no meio espiritual. Então, a gente tem que estar atento a tudo. Não pode deixar ter brecha. Né? E isso são brechas que vão se abrindo e o Satanás ele vem e ele ataca mesmo. Né? E aí, qual é o objetivo dele? É acabar com o ministério. É acabar com a liderança, é acabar com tudo isso. Então, quando você começa a planejar coisas, né? E não deixa o seu pastor, a sua pastora a par daquilo que você quer fazer, isso abre uma brecha muito grande para ter sérios problemas no seu ministério e na sua relação com o seu pastor. Tá? Então, tudo que você fizer, tudo que você planejar, peça autorização. Não é só pedir autorização. Você precisa sentar com o seu pastor. Você precisa conversar com o seu pastor. Por quê? Tem muitos pastores que não entendem o que é ministério com crianças. Tem muitos pastores que acham que é um depósito de crianças. Tem muitos pastores que pensam que ministério com crianças é um momento, é um lugar onde elas vão ficar para não atrapalhar o culto. E vai muito além disso. Tem pastores, irmãos, que nunca viram um planejamento do ministério com crianças. Sim. Imagina você, né? Você que está aqui assistindo hoje. Eu não sei qual é a sua experiência com planejamento, mas eu fico feliz por você estar aqui. Mas imagina você apresentando para o seu pastor um planejamento para o seu ministério. Imagina a alegria do seu pastor, né? De ver aquele planejamento ali de janeiro a dezembro. Tudo aquilo que você almeja, né? Que você deseja fazer. Isso dá credibilidade para a liderança. E uma coisa muito importante, além de você falar com o seu pastor, se ele aprovar tudo aquilo que você está organizando, planejando fazer, ótimo. Se ele não autorizar, você muda de acordo com o que ele autorizar. E não fica de bico, não fica de cara feia, não fica murmurando e lamentando, porque Deus reprova isso. Seja obediente. Então você tem a aprovação do seu pastor, que é o item 6. Você precisa deixar agora a sua equipe a par de tudo. Não seja um líder egocêntrico. O mundo não gira ao redor de você. A sua equipe não tem que se curvar a você. Não há competição dentro do Ministério Infantil. Sim.
A equipe e a liderança trabalham em conjunto, em união, é unidade. Então, você planeja, você busca a aprovação do seu pastor. Conseguiu? Agora você vai se reunir com a equipe. Se reúne com a equipe e deixa a equipe a par de tudo que vai acontecer. Fala mês por mês. E dentro desse planejamento, né, de mês por mês, você vai envolver toda a equipe. Tudo que tiver que ser feito, a equipe deve ser envolvida no seu planejamento. Porque o Ministério com Crianças, ele não caminha só com a liderança. Eu vivo falando isso no meu ministério. Eu falo, o ministério ele não caminha com a Monique, ele caminha com o corpo. Com todos. Cada um com seus dons e talentos, cada um com a sua função. Um ajudando o outro, agregando ao reino de Deus. Isso é muito importante, porque tem líderes que não compartilham com a sua equipe um treinamento, não compartilham com a sua equipe uma live como essa, não compartilham com a sua equipe tudo aquilo que vem acrescentar conhecimento à sua equipe. Quer reter tudo para ele, né? Exatamente. O medo de ser... medo de perder, talvez, o posto, né? Nem gosto de falar isso, mas alguns pensam assim. Eu não sei o que se passa. Né? Eu não sei o que se passa, mas isso é feio, né? Isso não é de Deus. Isso é algo assim que não dá para aprovar. Agora, se você convida, né, chama, a equipe não vai, aí já é outra história. Outra realidade. Mas coloca no seu planejamento uma coisa muito importante, treinamento. Não foca só nas crianças, foca também na sua equipe. Olhe para ele, né? Então também, de repente, seria legal um planejamento para a equipe também, né? O planejamento ele tem que ser passado para a equipe. Todo mundo tem que ter planejamento em mãos. Depois da aprovação seria legal fazer um também à parte para a equipe? Sim, você pode fazer a parte ou colocar junto. Como é que eu faço, né? Eu até vou falar sobre isso aqui. Vou falar logo. Todo líder ele tem que ter uma agenda. Ele precisa se organizar. Então, ele tem que ter uma agenda ou um planner. Ou então um aplicativo que ajude ele no seu planejamento, a lembrar das coisas que tem que fazer, a anotar as coisas. Um aplicativo que eu estou usando, que eu gosto muito, eu não sei se é assim que fala, é Troller. Depois eu vou colocar Troller, com 2 L's. Ele é maravilhoso, um aplicativo muito bom. Você bota tudo nele, é maravilhoso. Então, todo líder ele precisa ter essa agenda, um planner ou um aplicativo no seu celular ou no computador para que ele possa organizar, né, tudo aquilo que tem que ser feito. Eu prefiro colocar a parte de planejamento com a equipe dessa forma, no meu planner, que eu uso muito o planner e esse aplicativo. Mas você também pode ter um planejamento geral. O que é planejamento geral? É tudo do ministério, criança e equipe. E também vista, né? Isso. E ter um planejamento à parte, né? Só das crianças, dos eventos que você quer fazer, dos projetos, dos cultos, dos congressos e por aí vai. Tá? Então você pode fazer das duas formas. Uma coisa que está relacionada ao planejamento dentro de equipe, né? Do que se trata de equipe, são as reuniões informais. O que são reuniões informais? São as reuniões que você vai encontrar com a sua equipe para conversar, né? Lanchar, comer um churrasco, tomar um café, marcar em algum lugar diferente, na casa de alguém. É importante você ter essa comunhão com a equipe. Isso faz parte do seu planejamento. Você precisa separar um tempo para estar com a sua equipe. Você precisa planejar os treinamentos. Ou você vai treinar a sua equipe, ou você vai passar para a sua equipe todos os treinamentos, congressos, palestra, live, tudo aquilo que tiver. Você vai deixar a sua equipe informada, porque você quer, como excelente líder, treinar líderes. Porque você entende que o ministério não caminha só com você, ele caminha com você e com todos aqueles que estão com você. Uma outra coisa importante é a confraternização. Então, isso precisa estar no seu planejamento. Não só da equipe, mas também das crianças. Né? No final do ano. Então, olha só, eu estou
em outubro, novembro, planejando a confraternização do ano seguinte, do final do ano seguinte. Tem noção disso? E não é só pensar no mês, não, é pensar na data. Bom. Você tem que pegar o calendário e planejar o seu ministério com datas. E passar tudo isso para o seu pastor. E para a sua equipe, ó, dia tal, vamos supor, 17 de dezembro vai ser a nossa confraternização. Então não marque nada para esse dia. Eu quero todo mundo lá. Vai ser um dia muito especial para todos nós. Eu estou avisando isso em janeiro. Oh, legal. Bem, então, é necessário fazer isso, tá? Agora, você planejou, né? Chegou em junho, vamos supor esse ano, né? Vamos nos colocar aqui nesse ano que a gente está. Vamos parar de pensar no ano que vem. Você planejou, talvez, no ano passado, para esse ano. E aí, chegando agora, em março, nós entramos em período de reclusão, em quarentena, isolamento. E aí, tudo aquilo que você planejou para o mês de março, abril, maio, junho, vai entrar em julho, talvez agosto, setembro, você não está conseguindo executar. Porque você foi pego de surpresa. Todos nós. E aí eu indico para você o livro, né, o e-book da Flávia Grege, que ela lançou agora, Replanejando, né? O Ministério com Criança, maravilhoso. Eu me vi naquele livro. E foi exatamente isso. Você planeja, no início você fica com medo e agora, né, como é que vai ser? Depois daquela pergunta, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? E assim, parece que você pega aquele planejamento, né, rasga, fala, Senhor, vou começar agora do zero, né? Me dá aí estratégias. É mais ou menos isso. Sendo que muitas pessoas planejaram não estão executando nem na quarentena, nem nesse período de reclusão. Por quê? Nós não podemos abandonar o barco, irmão. Nós precisamos continuar. Deus é um Deus que nos dá criatividade, é um Deus que nos dá estratégias. Não vai ter EBF em julho? Tudo bem, o ministério não acaba por isso. Ah, mas eu planejei, eu comprei, eu fiz, aconteci. Não tem problema, faz em janeiro. Faz ano que vem. E pensa, né, numa outra coisa que você pode fazer nesse tempo de reclusão. Nós temos que dar graças, né, a Deus que nós temos a internet. Nós temos várias redes sociais, né, vários aplicativos de chamada de vídeo que nos proporciona a colocar, talvez, mais do que 50% daquilo que nós planejamos para esses meses em prática. Executar. Né? O que não pode acontecer é você planejar, estar agora nesse tempo de reclusão e entrar em desespero. Porque não adianta entrar em desespero. Né? O ministério, como eu falei aqui no início, é de Deus, é do Senhor. O maior interesse do nosso ministério é do Senhor. Então, Ele está à frente de tudo, é um Deus soberano, é um Deus que vai te ajudar, Ele vai te dar estratégias, vai te dar ideias. E eu volto a falar, adapte a tua realidade. Porque tem igrejas que as crianças não têm internet, não têm acesso a celular, e por aí vai. O que não pode é parar. Tem que se readaptar, né? Readaptar, né? E mesmo que não estejamos, vamos supor que a gente não estivesse em tempo de reclusão. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu planejar algo e estar aguardando na igreja mudar de espaço e tudo mais, eu não conseguia executar. Então você começa a pensar em uma outra coisa que você pode fazer. Por quê? O ministério com crianças, ele tem que ser dinâmico. Ele não pode ser um ministério parado. Ele tem que ter como centro a palavra de Deus, né? O culto, a EBD, o discipulado. Quando eu falo discipulado, eu não estou falando do discipulado de batismo, mas é discipulado onde você vai ensinar as doutrinas para as crianças, né? Então, ele se move por isso. Mas tem outras coisas também, né? Então, ele não acaba aí, ele não para aí. É dinâmico. Então, talvez, pode acontecer com algum irmão que está assistindo aqui, de você planejar algo e você não conseguir executar. Não se desespere, não fique lamentando, murmurando. Coloca diante do Senhor. Se não foi para ser agora, é porque assim não é para fazer. Deus não permitiu. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor.
Então nós precisamos nos acalmar em Deus, esperar em Deus, né? E colocar assim, o tempo todo a nossa equipe sendo informada de tudo aquilo que está acontecendo. Então, se você planejou algo, passou para a equipe e aquilo que você planejou não pode ser feito, marque uma reunião e fala com a equipe as mudanças que ocorrerão. É muito ruim um ministério onde a equipe não sabe nada do que acontece. É muito ruim um ministério onde a liderança se coloca como centro. Sim. Não é assim que acontece. Né? Então, não deixe de fazer aquilo que você está planejando, porque senão vai acumular. E esse é o 9º ponto aqui, né? Quando a gente não faz aquilo que a gente está querendo fazer, né? Aquilo que a gente está se organizando para fazer, isso vai se acumulando. E conforme vai se acumulando, vai dando na gente um desânimo. Você vai ficando desanimado, você começa você perde a vontade de estar no ministério, você perde a vontade até de planejar para os próximos meses, porque mais da metade daquilo que você planejou fazer até agora você não conseguiu fazer. E então você joga a toalha e fala, não quero mais. Ou então você delega para uma pessoa da sua equipe fazer. Está errado, quem faz é a liderança ou o coordenador, né? Então, assim, não deixe acumular. Se você organizou fazer algo e você não conseguiu fazer, se for algo pequeno, coloca para a semana que vem. Se for algo grande, coloca para o mês que vem. Mas não deixe de fazer, né? Porque, como eu falei aqui, os que mais saem prejudicados disso tudo são as crianças. Não é o líder nem a equipe, é a criança, ela que está prejudicada, porque ela está perdendo, né? Então, quando você tiver algum imprevisto, né, que te impeça de executar o seu planejamento, pensa num plano B. Tenha uma mente, né, um pensamento de solução, ao invés de você ficar focando só naqueles problemas que já existem. Então, se eu tenho esse problema no meu planejamento, qual a solução que eu posso executar, né? O que eu posso fazer? Se você não está conseguindo pensar numa solução, envolva a sua equipe. Olha, equipe, está acontecendo isso. Qual sugestão vocês têm para dar? Qual solução vocês têm para dar? Lembra-se que a gente trabalha em conjunto, em unidade, é um corpo, né? E um está ali para ajudar o outro. Então, se a liderança, às vezes, não está conseguindo, né, ter uma luz, né, pensar em algo que possa melhorar o seu planejamento, né, mudar, envolva a sua equipe nisso, né? Pergunta, o que a gente pode fazer? Olha, não está dando... Agora mesmo, nesse tempo de reclusão, essa unidade, né, da equipe com a liderança, nessa questão de planejamento, é fundamental, né? Porque senão não consegue caminhar. E o líder precisa ser organizado e ter um compromisso com Deus em primeiro lugar e com o planejamento que tem para executar. E o líder não for um líder que tenha foco naquilo que tem a fazer. E quando eu falo foco, foco é renúncia. Foco é você não olhar para si muitas das vezes e olhar para aquilo que Deus chamou para fazer. Foco é você olhar para o seu ministério com amor. É você entender a necessidade daquelas crianças que estão com você. Então, foco abrange tantas coisas, sabe, Vanessa? Que o líder focado, né, o líder que está disposto a sacrificar para cumprir, executar o seu planejamento, é um líder que ele está inteiramente entregue, né? Ele se entrega por inteiro, ele veste a camisa mesmo, sabe? Ele está ali, ele se coloca diante de Deus, ele tem compromisso com o Senhor, ele tem compromisso com a sua equipe, ele tem compromisso com as crianças, né? Com o reino. E com isso, tudo muda. E quando não tem nada disso, quando a liderança não veste a camisa, né? Quando a liderança ela não está disposta a pagar o preço, porque tudo começa com o líder. O líder é exemplo. Então, quando não tem essa visão
Muita coisa vai dar errado. Vai sair 2020, vai entrar 2021 com nada O feito. ministério vai permanecer do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Eu tenho falado muito sobre a minha preocupação das pessoas com... Até ontem eu estava conversando isso com a Mara na live de ontem à noite, sobre... as pessoas esquecem muito do desenvolvimento pessoal, né? Elas querem muito, um novo recurso, uma blusa nova, Exatamente. uma decoração bonita, o culto tem que ficar bonito, né? E a gente se esquece muito de desenvolver, na verdade, o líder em si, né? Como você Sim. falou, foco, eu estava pensando, realmente, né? Esse foco tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal do Sim. líder, porque dependendo de quem for o líder, né? Com certeza vai refletir, vai refletir na equipe que ele tem, né? Tem muito aquela expressão, né? A equipe é a cara do líder e é verdade. É. A igreja é a cara do pastor, não é isso? Por que fica a sua impressão digital naquilo que você faz? E tem também a questão do envolvimento, né, com a equipe, da motivação com a equipe, né, que isso aí seria um outro assunto, né, uma outra palestra. Mas é muita coisa, né? Sim, Mas uma coisa puxando a tudo outra. isso, exatamente, mas tudo isso envolve planejamento. E uma das coisas que eu não falei aqui para vocês é o seguinte: quando você for montar um planejamento, por exemplo, quando eu monto o meu planejamento, eu monto com foco nos cultos, porque eu faço culto todo domingo. Então, eu faço de modo temático, né? É um tema e tem subtemas. Então, eu já planejo para o ano que vem todos os temas de culto que eu farei no ano que vem. E também os subtemas. Além disso, né, se você não faz culto todo domingo, não tem problema, mas planeja aí aonde você vai encaixar. Quando que tem culto? É de 15 em 15 dias? Então você tem que colocar lá como que vai ser feito. Além disso, tem as datas comemorativas, que entram também no planejamento. Tem os eventos internos, tem os eventos externos, tem a EBF, enfim, tem várias coisas que vão entrar nesse planejamento. E é como eu falei aqui, para cada coisa que você colocar no seu planejamento, mês a mês, você precisa focar naquilo ali. E quando eu falo focar, é focar nos recursos pedagógicos, né? Qual material que você vai usar, quais os recursos visuais que você vai usar, como que você vai elaborar aquilo naquele mês, como que você vai fazer. É organizar, né? Depois que você planeja, você começa a organizar para que seja executado, para que seja feito, né? Para que seja cumprido aquilo que você se propôs a fazer. Então, isso é muito importante. Por isso que o planejamento é importante, porque ele te dá, de forma bem prévia, né? Com bastante antecedência, aquilo que você vai precisar posteriormente, né? Então, um ministério infantil sem planejamento, ele vai ser um ministério bem bagunçado e não vai executar. Muitas pessoas não executam porque não conseguem, né? Ela planeja, mas ela não se organiza. Deixa para cima da hora. Dá todo um diferencial, né? Oi? Dá todo um diferencial, né? Todo um diferencial. É o preparo, né? É o preparo. Tanto o líder se prepara, quanto a equipe se prepara e o pastor se prepara. Sim, né? aquela coisa sem nexo de todo domingo não saber o que vai fazer, quem vai ficar onde, Nossa, né? Isso, isso assim, não existe, no início, isso eu sempre falo assim, ninguém nasceu sabendo, né? No início, eu já vivi situações de fazer assim, né? A gente, tem muitas das vezes também você entra, às vezes acaba entrando no departamento, até por causa de uma necessidade, né? A gente chegou, vamos fazer, vamos organizar com o que tem até a gente poder combinar. Aí você começa a estudar, você começa a se preparar. Sim, no né? início, né? No início do planejamento, é muito importante você começar usando aquilo que você tem. Mas se você não tem nada, lembre-se que você tem algo muito precioso, que é a Bíblia. Quem tem a Bíblia na mão já monta um planejamento assim maravilhoso. Porque o que importa no seu planejamento é a palavra de Deus. Né? Então, às vezes, as pessoas elas até travam na questão de planejar, porque elas pensam assim, eu não tenho nada, né? Eu não tenho sala, eu não tenho equipe, eu não tenho material, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Então, vou planejar o quê?
mas não tem como ser assim, né? A gente precisa planejar. Se você não consegue fazer um planejamento de 1 ano, começa fazendo de 6 meses. Porque de janeiro a junho, gente, ó, é um estalo, passa muito rápido. Quando você vê, você já está em junho e você não fez o planejamento de julho a dezembro. Até porque o dia a dia acaba te roubando isso também, né? Exatamente. A Então gente eu acaba prefiro acumulando funções. embola porque o dia passa rápido, né? São muitos afazeres. E você não é só líder, é mãe, é uma série de coisas, né? Exatamente. Então, assim, e esse planejamento, né, essa questão de planejar para executar, é importante na nossa vida pessoal, né? E quando a gente, como eu falei aqui logo no início da live, né, quando o líder ele tem um planejamento, ele é um líder organizado, ele acaba passando isso para o seu ministério. Ele vai conduzir da mesma maneira. Agora, quando ele não tem organização na vida dele, ele não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que comprar, não sabe, né? A vida está uma bagunça, ele acaba conduzindo o seu ministério de uma forma bagunçada. Nossa, muito bom, Dominique, muito bom. Muito bom mesmo. Gente, eu fiz 1000 anotações aqui, espero que vocês tenham feito aí também. Quer que eu fale novamente? Recapitula aí pra galera, pra quem chegou atrasado aí. Recapitula. Então tá, vamos lá. Primeiro passo, comece orando. Aí eu vou falando, vocês vão vendo se inscreveram aí. Se não inscreveu, pega agora. Comece orando. Segundo, tenha uma missão e um objetivo. Terceiro, organize as suas ideias. Quarto, crie um planejamento anual com antecedência, colocando os objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo. Quinto, monte de acordo com a realidade do seu ministério. Isso. Lucas 14, 28 a 30, foi o versículo que eu li aqui. Sexto ponto, converse com o seu pastor e peça aprovação. Sétimo ponto, tendo aprovação, comece a montar um plano de ação por 1 ano. 8, se organize para executar. Deixe a equipe a par de tudo, envolva a todos. 9, tenha uma agenda, ou planner, ou aplicativo no seu celular, que te ajude a organizar tudo aquilo que você precisa para executar o seu planejamento. Não deixe de fazer, porque senão acumula. E 10, para a gente encerrar, o líder precisa ser organizado e ter compromisso com Deus em primeiro lugar. Viu, gente? Eu espero que vocês tenham anotado aí. Dominique, foi muito bom. Por favor, salva essa live aí no seu perfil. Com certeza. Depois eu vou aí compartilhar. Eu me coloco à disposição, tá? Para quem quiser uma ajuda, né? De como planejar, o que fazer. Tem ministérios com crianças que a EBD é vinculada, né, ao Ministério Infantil, é tudo junto. Então, são 2 planejamentos separados. Né? Não tem como fazer tudo junto e misturado, diferente. E tem igrejas que é separado, então é mais fácil para o líder do ministério com criança. Mas eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição de vocês. Eu estou aqui para servir, para ajudar, né, para a glória do Senhor. E que vocês tenham um ministério planejado, abençoado. Que vocês possam chegar nesse ano ainda, em dezembro, e falar assim, eu consegui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Amém? E eu creio que o Senhor vai direcionar vocês em tudo. Quero mais uma vez agradecer por tudo, que o Senhor continue te lançando, te abençoando, te fazendo prosperar em tudo aquilo que você tocar. Amém? Amém. Vou mais uma vez orar agradecendo a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que você semeou aqui na nossa vida. Amém? Amém. Obrigada, irmã. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui com você. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Tenha assim, ampliado a visão de vocês em relação ao planejamento. E não, e assim, não só ouça,
mas ouça, escreva e pratique. Amém. É importante demais. Então vamos orar? Vamos. Deve estar acabando já, né? Verdade. Manu, Não fui avisada ainda, mas foi deve estar. maravilhosa. Deve estar acabando, então vamos lá. Senhor Deus amado, Deus bendito, Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua serva, Pai, por tudo aquilo que ela semeou na nossa vida. Pai, que cada semente, Pai, plantada aqui, Pai, nessa tarde, sobre cada ministério, Pai, que não caia, Senhor, sabe, em terra vazia, Pai, mas que cada semente, Pai, lançada aqui, Pai, que possa germinar e dar fruto. Pai, que cada coração, cada ministério representado aqui, Senhor, seja terra fértil, seja uma terra, Senhor, preparada para receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem. Pai, porque nós temos dito, ó Pai, que cativo, meu Pai, não liberta ninguém. Pai, mas que nós possamos, ó Deus, abrir mão das nossas crenças limitantes, ó Pai, e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, porque Tu és um Deus de excelência, nos leva a viver a excelência, a servir em excelência. Pai, abençoa a Tua filha, a casa da Tua filha, Pai, supre tudo aquilo que eles precisem, entra com providência em tudo na vida da Tua filha, Pai, dê a ela vitória, Pai, nós te pedimos, Senhor, te damos graça pela vida dela e por tudo que ela semeou, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Aqui, ó, gratidão eterna, no que precisar, eis-me aqui para servir, tá? Ó, Eu também. que venham mais aí pra gente. À disposição de vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Paz. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais tarde.